O livro de Hebreus, no capítulo 1, verso 3, diz: "E o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa." Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aí está Jesus Cristo em poucas palavras no livro de Hebreus. Como podemos resumir então o tema de Hebreus, Jesus Cristo é supremo. Jesus Cristo é o supremo, é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Jesus Cristo, Deus entre nós, Deus conosco. Não há ninguém como Ele, não precisamos de mais ninguém além dEle. Ele é suficiente. Vamos continuar então nossa caminhada no livro de Hebreus. Hoje então no último verso, Hebreus capítulo 13, verso 25. O último verso. Lembrando que o livro de Hebreus, na verdade, é um sermão que foi escrito a diversas igrejas numa região, que se reuniam em casas, como era naquela época, no primeiro século, da era cristã. Mas, como foi enviado, há uma conclusão na forma de carta. E chegamos ao último verso desta carta, então, verso 25, no capítulo 13. Diz assim o verso, vamos ouvi-lo, vamos receber a palavra do Senhor com o coração aberto nesta manhã. A graça seja com todos vocês. A graça seja com todos vocês. Para apreciarmos bem essa colocação, é relevante retornarmos alguns versos ao longo do livro de Hebreus. Vou ao capítulo 4. No capítulo 4, versos 14 a 16, dizem: "Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade." Então aí está o verso 14 dizendo que nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, aquele que intercede por nós de forma plena e suficiente. Por isso no verso 16 ele vai dizer: aproximemo-nos do trono da graça. O trono pleno de graça, o trono de Deus através de Jesus Cristo é um trono de graça, onde recebemos misericórdia. Vou ao capítulo 9 agora, versos 24 a 28. Hebreus 9, 24 a 28. Diz assim: "Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas, agora, Ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam." Então diz o verso 24 que ele adentrou o santuário celestial, a presença de Deus por nós, para se apresentar
diante de Deus em nosso favor, por nós. E o verso 26 diz que ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado. Como? Mediante o sacrifício de si mesmo. E o verso 28 vai dizer: Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E ainda Hebreus 13, no último capítulo 13, verso 9, diz assim a palavra de Deus, Hebreus 13, 9: Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Diz o verso, é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, pela graça. E então, o nosso verso 25, o último verso do capítulo 13, encerrando o livro de Hebreus, diz o autor: a graça seja com todos vocês. Se você escrevesse uma carta para alguém prezado, quem sabe o amigo, quem sabe o cônjuge, como é que você encerraria esta carta? Dizem que é sempre trabalhoso se achar um jeito de começar uma carta. Mas também é fundamental como nós encerramos. Bem, há formas diferentes de encerrar. Infelizmente, encerramos tantas vezes com colocações que são até vazias. Até mais, tchau, quem sabe um abraço. Como que o livro de Hebreus termina? As despedidas são marcantes, elas falam muito. Como é que o livro de Hebreus termina? A graça seja com todos vocês. As despedidas culturais, então aí estão, tchau, até mais, até logo. E há aquela que é a mais infeliz de todas, a mais infeliz de todas, boa sorte. O que é sorte? Sorte é uma expressão que fala de algo inexistente. O que a sorte pode fazer por alguém? Onde está a sorte? Está algum trono por aí? Ela controla as coisas? Sorte, o que é isso? Na verdade, é simplesmente uma expressão de que eu estou vazio, não tem nada. E aí eu lanço ao ar isso aí. Não é assim o livro de Hebreus. A graça seja com todos vocês. A palavra graça aparece no Novo Testamento por volta de 150 vezes. Ela pode se referir a um simples favor, algumas vezes. Favor de pessoa para com pessoa. Mas ela aparece na maior parte e em lugares cruciais na palavra de Deus, no Novo Testamento, para falar da obra de Deus em Cristo, resumindo tudo numa palavra só. O que é que significa então a palavra graça nesse sentido? Recordando a palavra graça nesse sentido, graça como a expressão de tudo que Deus fez em Cristo, em vida e morte, a ressurreição. A palavra graça pode ser definida como um favor imerecido. Nós fazemos favores uns aos outros por consideração ao outro. E aí então até um certo merecimento. Nós nos consideramos mutuamente, por isso ele faz um favor. E às vezes o favor até se estende, como por exemplo, se é o aniversário de um amigo, eu comprar um presente. Então é dado a ele. Ele não paga pelo presente financeiramente, eu pago e dou a ele. Mas eu dou a ele o presente porque ele merece. É meu amigo. No que eu precisar dele, posso contar com ele, e ele pode contar comigo. Então, é um favor que se merece. Mas graça na palavra de Deus, falando do Evangelho, como aqui acontece em Hebreus, se refere ao favor imerecido. Há alguém que lhe faz muito mal, lhe prejudica. E lhe prejudica ao ponto de ofender a sua moral, por exemplo.
e você então, vendo-se prejudicado de forma tremenda, move uma ação contra essa pessoa, e ela é culpada. E então é decretado na justiça uma penalidade a essa pessoa pelos danos que ela causou a você. E vamos dizer que você tivesse essa possibilidade. Você, então, tendo vencido a causa, você foi injuriado, foi ofendido moralmente, a sua reputação foi afetada e você venceu na justiça. Vamos dizer que você procura essa pessoa que deve pagar uma multa agora e você diz para ela: está tudo em ordem, você não precisa pagar a multa. Que favor tremendo, que favor tremendo você fez a essa pessoa, mas é um favor imerecido. Ela merecia ser punida com aquela multa, e você não faz assim, abre mão até dos prejuízos da causa movida e perdoa a multa, a penalidade que essa pessoa... Favor imerecido. Nós somos assim, então, diante de Deus. Graça, recebemos o favor imerecido em Jesus Cristo. Nunca pense que Deus o chama em Cristo, porque Ele olhou para você, olhou para mim, por exemplo, e disse assim: sabe, gosto do Gessé, ele é meu tipo. Deus pensou, gosto do Gessé, ele é do meu tipo. O jeito dele ser, o jeito dele falar, e daí por diante, ele me é simpático, é essa pessoa com quem eu quero me relacionar, vou chamá-lo em Cristo. Não pense assim. Imagine uma coisa diferente. Você está passando ali por uma avenida em Bragança, no centro de Bragança, e de repente vem um sujeito andarilho, que não toma banho há alguns dias, cheirando mal, estranho, e você então vai para ele e põe a mão no ombro dele e diz: deixe-me levá-lo. Ele dá uma refeição boa, lhe dá para de comer, uma cama para você dormir. Você o abraça. Sujeito mal cheiroso, estranho. Quando Deus o chama em Cristo, é graça, porque é assim. Deus foi buscar gente mal cheirosa, detestável aos olhos dele, aos olhos da justiça dele, aos olhos da santidade dele. Nós éramos repugnantes diante de Deus, e Deus em Cristo nos ama e nos abraça. É graça, favor imerecido. Eu espero que todos aqui consigam dimensionar o que Deus fez em Cristo por você, se você está em Cristo já na sua vida. Se você não está, que esta manhã Deus o traga a clamar também por esse perdão, esse abraço de Deus, reconhecendo como que você é repugnante, e que você precisa de graça, favor imerecido que Deus faz em Jesus Cristo. E a graça na vida daqueles que estão em Cristo se manifesta primeiramente como salvadora. Deus nos resgata do nosso caminho infeliz, miserável, triste, mal cheiroso moralmente falando, espiritualmente falando, longe de Deus. Salva-nos para Ele, porque Ele nos perdoa, Cristo pagou o preço e Deus então nos toma para si. Mas Ele também, na graça, nos preserva. Nós continuamos a vida cristã depois que Deus nos alcança dia após dia, não porque nos tornamos ótimos, maravilhosos, perfeitos, mas porque na sua graça Deus nos concede a proteção, o abrigo e o poder para vivermos cada dia com Ele. Sem a graça, a obra da salvação morre ali no primeiro dia, se depender de nós. Então, graça para ser alcançado, redimido, resgatado, e graça para viver a vida com Deus em Cristo até a eternidade. Essa é a graça. Então, quando o livro de Hebreus chega ao seu final, e então é concluído com essa pequena frase: a graça seja com todos vocês. Esse término, esse fecho é muito bem pensado e totalmente apropriado para fechar, concluir o livro. Porque o livro de Hebreus é sobre o quê? É justamente a exposição extensa, explicando o que é a graça, o que é que Deus fez em Jesus Cristo. Nós lemos aqui o capítulo 9, que podemos chamar até do coração de Hebreus. Jesus Cristo Supremo vem
para então agir por nós através da sua morte e através da sua morte se tornar nosso intercessor, nosso sacerdote diante de Deus. Então a palavra graça resume toda esta obra redentora e esse sustento que nós temos para andar com Deus em Cristo. Podemos dizer que a graça seja com todos vocês é um epílogo inigualável. Você já ouviu falar da palavra epílogo? Por exemplo, quando chega ao fim, o filme, na última parte, epílogo. A carta também tem um epílogo. É o fim, é a última parte, é o encerramento. E qual é o epílogo de Hebreus? A graça seja com vocês. Mas esse epílogo, se nós entendemos a graça, então é um que é inigualável. Não há outro epílogo que se poderia colocar na nossa experiência com Deus, que é a experiência mais profunda e impactadora que a pessoa, o ser humano pode experimentar. Não há algo maior ou que possa ser comparado. É inigualável. A graça é o que há de mais precioso. Isto mesmo. A graça, entendida como é o que há de mais precioso. Por quê? Por quê? Porque a graça no Evangelho, o favor imerecido, custou simplesmente a morte de Cristo. O único que andou neste mundo justo. Deus entre nós na forma humana vai até a morte e morte de cruz. Não há nada mais precioso do que a vida de Cristo. E ela se foi em nosso lugar. Então, quando falamos da graça, podemos dizer com epílogo inigualável, porque a graça é o que há de mais precioso que podemos conhecer e experimentar neste mundo. O que é tão precioso para você? Suas possessões, seus bens, realmente eles têm um valor muito grande. Quem sabe a família, um grande valor, tremendo valor em nossas vidas. Mas nada é mais valioso do que a graça, porque a graça custou muito. Custou o que houve já de mais importante e sublime na história humana, Deus conosco, a morte de Cristo. E lembre-se que a morte de Cristo na cruz não é um exemplo de submissão. Olha Cristo, como Ele foi até a morte, morreu ali, então agora nós vamos também, olhando para Ele, sermos tocados, vamos procurar obedecer a Deus, e aí nós vamos construir a nossa salvação. Não é isto. É verdade que Cristo vai à cruz em submissão à vontade do Pai. A Bíblia explica isso muito bem. Mas Ele vai submisso, não para nos dar um exemplo de submissão, ainda que seja um exemplo, mas para que em submissão Ele morresse a nossa morte. Ele morresse a nossa morte. Toda a minha culpa e a sua caiu sobre Ele. É a única possibilidade de perdão para o ser humano. Por isso que o capítulo 9, verso 26 diz que Ele apareceu para aniquilar o pecado, mediante, através do sacrifício de si mesmo. O sacrifício de si mesmo. Quanto custou? Custou muito. Custou muito. A graça é algo que é graça para quem recebe. É favor para quem recebe. Mas para quem concede, fica o custo. Para quem recebe, fica o custo. Se eu dou um presente para o meu amigo no aniversário, é graça. Para ele não custa nada o presente. Não pode custar para ele nada, se é presente. Mas para mim custou o valor total do presente. Mas quando nós falamos da dádiva, do favor imerecido, aí o custo é algo difícil de medir. E quando nós pensamos no favor imerecido de Deus, quando Ele se dá por nós na cruz, o sangue de Cristo se verte, a vida dele se vai, toda a nossa culpa cai sobre Ele, toda a nossa rebelião diante de Deus, nossa indiferença para com Deus cai sobre Ele. Aí então nós estamos falando de algo preciosíssimo. É um epílogo inigualável. A graça seja com todos vocês, porque ela é preciosa. Houve um pastor lá na Alemanha, pastor luterano, chamado Dietrich Bonhoeffer. E esse pastor era pastor na Alemanha nos dias em que Hitler estava no poder.
A igreja luterana, em grande parte na Alemanha, acabou como que se alinhando muito com Hitler e o nazismo. Mas uma parcela e alguns líderes, como Bonhoeffer, disseram não. Bonhoeffer era um homem inteligente, tinha um doutorado de uma grande universidade lá na Alemanha. Era um homem de uma espiritualidade muito profunda, de um andar com Deus, de uma vida devocional tremenda. E ele tomou um caminho de chamar a igreja luterana, e uma grande parte atendeu, a chamar-se igreja confessante, a igreja que não aceitava a proposta do nazismo. E o pastor Bonhoeffer, então, continuou nessa vida piedosa dele, de oração, e um homem de reflexões teológicas profundas, de grande preparo. E ele também se envolveu com o movimento para eliminar Hitler ali nos dias que antecederam, um pouco depois, a Segunda Guerra Mundial. E todo o movimento foi descoberto, todo mundo que estava participando foi preso, ele também foi preso. E se tornou um prisioneiro, nesse grupo eles se tornaram ele também prisioneiros especiais de Hitler. E ficou na prisão um tempo. E no dia 9 de abril de 1945, poucos meses antes da Segunda Guerra Mundial terminar e Hitler cair, ele foi levado à forca e morreu, pereceu enforcado por ordem de Hitler. Ele escreveu um livro chamado O Custo do Discipulado. E quando nós pensamos na vida dele, nós devemos ouvir as palavras dele com muita atenção e com este peso do testemunho de vida. Ele é um verdadeiro mártir da fé cristã. Vale a pena ler os escritos dele. E neste livro, O Curso Discipulado, ele diz o seguinte: a graça que custa muito é um tesouro escondido no campo, pelo qual as pessoas vão e vendem tudo o que têm com alegria para comprar esse tesouro. A graça que custa muito é um tesouro escondido no campo, pelo qual as pessoas vão e vendem tudo o que têm com alegria. A graça custa muito porque nos chama ao discipulado. É graça porque nos chama a seguir a Jesus Cristo. Custa muito porque custa a vida das pessoas. É graça porque, em consequência, faz as pessoas viverem. Custa muito porque condena o pecado. É graça porque justifica o pecador. Sobretudo, a graça custa muito porque custou muito para Deus. A graça custa muito porque custou muito para Deus. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. Cuidado em conceder perdão sem que a pessoa mostre um arrependimento real, verdadeiro. Deus não concede. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. Uma abordagem muito comum nos nossos dias. É a pregação da graça barata. Não há confrontação de pecado, não se menciona pecado, erro e correção. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação, de uma igreja. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. Nunca ninguém deve receber a absolvição da comunhão da igreja se não apresentar uma confissão pessoal real, sincera e verdadeira. Não adianta vir com confissão dissimulada. É preciso ser uma confissão pessoal verdadeira. Aí está a colocação de Bonhoeffer, esta expressão que se tornou famosa, a graça barata. A graça barata. O grande perigo dentro da igreja de Jesus Cristo é que, devagar, ela perca a noção exata do que é graça na palavra de Deus e transforme a graça em algo barato.
A graça não é barata. Custou tudo para Deus. E vai custar tudo para nós, na transformação em Cristo Jesus. A graça seja com todos vocês. A graça é o que há de mais precioso, mas a graça é o que há de mais eficaz. Não há nada eficaz como a graça. Na graça em Cristo Jesus, nós temos a redenção plena e eterna. Nós lemos os textos de Hebreus, recordamos desta manhã, dizendo que Jesus Cristo não precisa morrer muitas vezes, e nem precisamos de mediação de alimentos. Fala o texto que Cristo fez de uma vez por todas, de forma plena, completa, para não repetir nunca mais. Nós temos uma redenção na graça em Cristo Jesus que é tão eficaz que ela é plena e ela é eterna. Nós não somos redimidos hoje e depois amanhã. Aliás, o texto diz o quê? Que aos homens está ordenado, aos seres humanos está ordenado morrer uma só vez. Hebreus 9, 27, nós lemos isto. Nós não vamos ficar voltando aqui em vidas para tentar de novo, tentar outra vez. Diz o texto, depois disso vem o juízo. Então nós acertamos com Deus agora. Nós queremos encontrarmos com Deus no julgamento que Ele colocou por nós em Cristo. Cristo morreu a minha morte e experimentarmos o perdão. Mas a graça é eficaz não somente porque nos perdoa, nos reconciliando com Cristo, mas porque também nos transforma. Cuidado com aplicar graça no sentido que a dissocia da transformação. Se a pessoa realmente foi perdoada, encontrou com Cristo, se converteu, ela vai mostrar transformação. Perfeição? Não, mas quando ela falha, ela cai em si, ela mostra frutos de arrependimento, frutos de arrependimento. Aí é graça, foi transformado. O pecado para essa pessoa é algo estranho, é algo que a incomoda. Quando é descoberto, quando ela cai em si, a primeira coisa é como é que eu me livro disto? Confessando, reconhecendo o quebrantamento, porque eu sou transformado, minha vida é outra, minha vida é para Deus. Ela é então eficaz, ela é plena, ela é eterna, ela traz o perdão e traz a transformação. Aliás, a palavra graça é indispensável para se entender o Evangelho. Ninguém entendeu o Evangelho enquanto não entender a palavra graça. O que ela quer dizer? Favor imerecido. Cristo morreu a minha morte. Ninguém entendeu o Evangelho de Cristo enquanto não entender isto. Você entende graça? Você entende o Evangelho realmente? E deixe-me dizer mais, é cristão somente aquele que clamou e se abrigou na graça. Isto é, no favor imerecido que Deus concede em Cristo, encontrando perdão e encontrando transformação em Cristo. Somente esse é cristão. Você pode se achar cristão, mas você é um cristão cultural. Talvez você admire algumas coisas do cristianismo, mas você nunca teve um encontro com Deus na graça. Quando então você diante de Deus, na cruz de Cristo, vê ali a sua morte e vê quão repugnante você era para Deus, condenado, mas como Deus toma toda a pena para perdoá-lo e então recebê-lo, transformando-o num filho dele. É cristão então somente aquele que entendeu a graça e clamou pela graça em Cristo Jesus. Há distorções do Evangelho de todas as formas, onde então a graça não existe ou ela é barateada. Não é assim a graça eficaz, a graça real. Ela é aquela que nos coloca em total alinhamento com Deus. Coloca-nos em total acerto com Deus de uma vez por todas. Ela é eficaz, ela faz o que tem que fazer. Toda vez que nós vemos publicidade, é muito comum, não é? A publicidade nos falar de produtos que são eficazes. Mas é preciso ser eficaz como um produto. Não, a eficácia da graça é realmente eficaz. O produto que é eficaz, amanhã vai ser modificado e vamos dizer que agora tem o mais eficaz. A graça não vai ser melhorada. Ela é realmente a redenção plena e ela é eterna. É o que há de mais precioso. É o que há de mais precioso, a graça, é o que há de mais eficaz. E por isso, é o que há de mais eficiente. Que epílogo inigualável. A graça é o que há de mais suficiente. Quando a graça chega à vida do ser humano, a obra de Deus em Cristo, o favor imerecido,
finalmente chega ao ser humano. Quando o ser humano sente o peso da sua distância de Deus, a sua culpa, ele se desperta desse sono espiritual, onde ele acha que ele está bom, que ele está levando bem as coisas, etc., que ele é ótimo. E aí ele vê a sua miséria, e ele vai para o Cristo crucificado clamar por perdão, e para morrer crucificado com Cristo para a vida antiga, e nascer para uma vida com Deus transformado. Quando o ser humano experimenta isso, ele está a partir dali plenamente favorecido, agraciado por Deus. Ele não precisa de mais nada. Ele não precisa de mais ninguém nessa direção. Ele simplesmente se encontrou com o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, o Filho Jesus Cristo, que realizou a purificação dos pecados. É suficiente. Quem tem a graça tem tudo, mas por isso a graça é algo que é de mais precioso, porque é exclusivo. A graça é exclusiva. Ela é algo que pertence somente àqueles que tiveram um encontro com Deus através dela. Ela não é para todo mundo. Aqueles que seguem a sua toada, o seu caminho, as suas ideias, as ideias humanas, não estão na graça. A graça não é para eles. Eles não querem nada com a graça. A graça de Deus não é algo que Deus passou sobre todos. Agora, olha, viva cada um como quiser aí, nas suas próprias ideias. Não atente para a palavra de Deus. Vai ouvir alguém mais e você está bem. Grande engano, grande engano. Leia as Escrituras Sagradas. Conheça o Evangelho de verdade. Leia o Evangelho, leia as cartas apostólicas, conheça a graça, e você vai entender a exclusividade dela. A graça não pertence ao Espiritismo, por exemplo. O Espiritismo desconhece graça. É tudo na base do mérito, você vai fazer por merecer. E como ninguém consegue fazer isso, então tem um negócio da outras vidas. Volta de novo, tentar outra vez, e não tem fim. Porque nós sempre saímos devedores, não é verdade? O Espiritismo tem uma ojeriza, uma aversão ao conceito de Cristo ter sido crucificado por nós. Graça, não. Não conhece a graça, negam a graça. Se você for ao islamismo, a mesma coisa. Não tem um Cristo, também não tem como ter a cruz. E vão negar a graça, falam da graça de Alá, mas não nesse sentido, da graça e favor imerecido. Se você está no islamismo, você precisa cumprir as diversas regras que colocam ali, os pilares. No budismo também. O budismo chega até a negar o conceito de pecado, de mal, e dizendo que mal e bem são simplesmente dois lados de uma história. O judaísmo também não conhece a graça. A graça é exclusiva do Evangelho de Jesus Cristo. Para haver graça tem que ter um Cristo que é simplesmente o resplendor da glória de Deus entre nós, e é a expressão exata do seu ser, para que Ele então, que sustenta todas as coisas, Deus conosco, sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa, poderia e fez a purificação dos nossos pecados. Então, é preciso ter um Cristo que poderia morrer a morte por nós. Ou então não tem graça. Não tem como ter graça. Se a ideia religiosa não tem Cristo e então não pode ter uma cruz, não tem graça. Não vai conhecer graça. Esses são caminhos parecidos com aquele que entrou numa escola que nunca dá o diploma. Estuda ano após ano, e não há conclusão de curso. Não fecha. Não tem como fechar, porque quanto for dependente de nós, dos nossos méritos e não de graça, não vai fechar. Não há paz. Não chega a paz com Deus. A certeza, a paz e o descanso somente nesta obra plena que Deus faz, eficaz, suficiente.
Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Graça é o que há de mais exclusivo. Por isso este epílogo é inigualável. Inigualável. Não há algo parecido. E graça é o que há de mais unificador. Tantos esforços para a unificação da humanidade. Esforços humanos tentando trazer uma unificação do ser humano, uma unidade, um acerto. E aí se corre para cá e para lá. Mas são todos causas, alvos e meios humanos, impossíveis de realmente unir o ser humano. O que é que vai unir o ser humano? O esporte? Uma vez eu me lembro que o Pelé falou que o futebol é o que mais une as pessoas. E na mesma hora já perguntei a mim mesmo, por que então tem aquele monte de polícia lá no estádio? São todos amorosos. Política? O que é que pode ser um ponto unificador da humanidade? Ecologia? Onde é ecologia nós vamos? Não. É somente a volta de Deus. E Deus nós podemos chegar e chegar à volta dele através de Cristo. Por isso a graça é a verdadeira e possível unificação. E é o que há de mais unificador, por quê? Porque ela une as pessoas à volta de Deus eternamente. Por quanto tempo o esporte pode unir as pessoas? Por quanto tempo a política vai unir as pessoas? Por quanto tempo a economia vai unir as pessoas? Se pudesse unir. Por quanto tempo a graça há de unir o povo de Deus à volta dele? Para todo sempre. Para todo sempre. Ela é o que há de mais unificador. Por isso esse epílogo é incomparável, inigualável. Não há nada melhor do que isso. Portanto, meu irmão, desejar a você que a graça esteja com você é o que de melhor eu posso dizer a você, meu irmão, minha irmã. Que a graça seja com você. Nós nos saudamos sempre na graça e na paz em Cristo, as duas coisas vão juntas. Por causa da graça nós temos a paz com Deus. Você sair para a vida e sair para a vida na graça. Reconciliado com Deus, perdoado com Deus, transformado por Deus e sustentado por Ele nos caminhos por onde você vai passar. Que possa, se puderem tirar de mim tudo, que não tirem a graça. Que a graça de Deus permaneça comigo. Você está na graça, meu irmão. A graça está com você. A minha oração é que todos aqui nesta manhã possam dizer sim, eu estou na graça. Na graça de Deus em Cristo, que é o que há de mais precioso. Cristo verteu o seu sangue para que ela pudesse ser possível e fosse realizada. É o que há de mais eficaz, é o que há de mais suficiente, é o que há de mais exclusivo, e é o que é de mais unificador. Eu estou em comunhão com Deus e com o povo de Deus, hoje e para sempre. Lembrando mais uma vez as palavras do pastor Bonhoeffer, vale a pena ouvi-lo. É alguém que quando falou de graça barata, estava sério sobre o assunto, convicto, chegando até ser levado à forca, deu a sua vida. O que ele diz, recordando mais uma vez, sobretudo, a graça custa muito, porque custou muito para Deus. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça seja com todos vocês.
Vamos orar.